irmãos, hoje é um dia que fez o Senhor, alegremos-nos nele. Hoje eu tenho uma breve reflexão para você que está me assistindo neste momento. É sobre o recuo do mal e a aceitação do bem. Por natureza, nós somos construídos por Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Assim como Ele criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Quando o ser humano passou do limite, ele, com pesado coração, sentenciou a humanidade no tempo de Noé. E todas aquelas gerações foram embora, morreram no grande dilúvio. Mas em Noé e nos filhos dele, na verdade nos filhos de Noé, se iniciou uma nova geração. Em alguns pontos na história, cidades inteiras foram destruídas. Algumas cidades que as escrituras vêm falando, elas são inexistentes no nosso tempo. Tudo porque não colocaram limite nas suas ações. A cidade de Nínive era considerada uma cidade muito cruel. E Deus havia também sentenciado esta cidade. Pediu para que um dos seus profetas, Jonas, pregasse sobre essa cidade, nesta cidade de Nínive. Ele sabia o que os ninivitas já haviam feito com Israel. A Assíria já havia algumas vezes invadido Jerusalém e tinha destroçado, matado crianças, jovens. Eles, de fato, eram cruéis. O Jonas sabia disso. É possível que parentes de Jonas tenham sido mortos pelos assírios, pelos ninivitas, que era a capital da Assíria. Mas sabe o que vai acontecer? Deus, ele deu uma oportunidade para os ninivitas. Lá tinha 120 pessoas que não sabiam, 120 mil pessoas que não sabiam diferenciar a mão direita e esquerda. Isso significa ignorância espiritual, sem conhecimento do que é ser misericordioso, empático, por assim dizer. Mas Jonas tinha no coração a vingança. Deus disse: olha, tu vai lá e proteste contra eles. 40 dias, se eles se arrependerem, eu vou subverter a cidade. Assim como ele fez com Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. E logo depois Zoar, as 5 cidades que ele subverteu e destruiu. E Nínive estava também na lista cotada pelos homens que eram muito maus. E sabe o que acontece? Jonas disse que ia e não foi. Comprou uma passagem para uma outra direção. Deus, então, mexeu na natureza para trazer o profeta para fazer a missão. Primeiro, ele foi só descendo. Ele saiu da sua casa, desceu para o porto, comprou a passagem, desceu para o porão e aí entrou no sono profundo. Depois foi jogado no mar e depois foi parar no bucho daquele grande peixe, no ventre daquele grande peixe. Você para pensar que quando se não faz a vontade de Deus, a gente só vai descendo. Quando a gente resiste o que precisa ser feito, e ele no ventre daquele grande peixe, ele gritou por Deus, pediu misericórdia, pediu compaixão de Deus. E sabe o que acontece? Deus teve compaixão de Jonas. Pediu para que aquele grande peixe colocasse Jonas para fora. E veio a segunda vez a palavra a Jonas, e ele foi lá e pregou ainda indignado com aquele povo, porque ele queria que Deus os matasse. Ele tinha vingança no coração para pagar. Isso não é justiça. O que Jonas queria não era justiça, era vingança. E tem grande diferença entre justiça e vingança. E o que acontece? Acontece que ele pregou 40 dias e foi. Pregou 3 dias, na verdade, na cidade e foi lá para um monte esperar que a cidade fosse destruída. Ele queria que aquele povo morresse. Mas não aconteceu isso. Sabe por que não acontece? Porque aquele povo ouvia a mensagem do profeta. Todos eles, inclusive o rei. O rei trocou as roupas, colocou roupas de arrependimento, tanto ele quanto seus súditos, todo o reino, todos os povos, os animais, todos da cidade, ninguém comeu mais jejum de 3 dias. Com saco e cinza se humilharam diante de Deus. E passou os 40 dias e não
teve fogo do céu, não consumiu aqueles homens, nem as mulheres, nem crianças. Jonas ficou indignado e pediu a morte como consolo. Deus então fez uma pequena planta nascer de um dia para a noite e fez sombra para Jonas. Ele gostou. Depois Deus envia um verme lá e morde o caule daquela planta e ela morre. Aí ele fica indignado. Aí quando Deus chega e diz: Jonas, você está indignado por uma planta que você não regou, não plantou? Você não fez nada, por que você está indignado? Você não ajudou em nada nessa construção dessa planta. Agora eu não deveria me arrepender do mal que ia fazer para esses que são 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda? O livro de Jonas termina com uma interrogação. Eu não sei com quem essa mensagem vai falar, mas saiba que vingança é diferente de justiça. A justiça pertence a Deus. Por isso, deposite sua confiança em Deus e continue pregando a sua palavra, porque no tempo certo a justiça de Deus sempre prevaleceu. Com Deus não tem empate. A justiça pertence a Deus e Ele vai agir. Deus abençoe sua vida.